Oi, gente, tá começando o Esporte Clube AM. Na edição de hoje, você confere. Pela Série C, Amazonas vence o Ituano. Nacional supera o Manaus pela Série D. Manauara bate o Monte Roraima também pela 4ª divisão. Já pela Copa Norte, tem o jogo entre Amazonas e Porto Velho. E o quadro com o nosso médico nutrólogo, Dr. Jimmy Salles. Fica aqui, porque o Esporte Clube AM está no ar. A gente começa o programa de hoje falando sobre a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Isso porque o Amazonas FC enfrentou o Ituano pela 2ª rodada. Melhor para a Onça Pintada, que venceu por 3-0 no estádio Carlos Amite e agora é o líder da competição, com 6 pontos. O Amazonas segue com 100% de aproveitamento na Série C do Campeonato Brasileiro 2026. Na noite do último domingo, a Onça Pintada venceu o Ituano por 3-0, no estádio Carlos Amite, em duelo válido pela 2ª rodada da competição nacional. A primeira oportunidade do jogo foi do Ituano. Aos 7 minutos, Victor Reis interceptou o passe e na entrada da meia-lua experimentou para o gol. Mas Renan espalmou. Já aos 18 minutos, Victor Reis roubou a bola na intermediária, acionou Léo Passos, que cortou a marcação e na cara do gol tentou finalizar por cobertura, mas Renan saiu bem e fez a defesa. A resposta do Amazonas veio aos 22 minutos, quando Yuri cruzou da direita, Cipriano tentou de cabeça e a bola sobrou para Marcelo Cirino, que emendou-se canhota e a bola foi por cima do gol. Após o intervalo, aos 17 minutos, Gabriel Razeira, em sua primeira participação no jogo, experimentou de fora da área e a bola foi na trave. E a partir dos 21 minutos, o meia Rafael Tavares saiu do banco de reservas para começar a ser decisivo na partida. Primeiro, o camisa 10 emendou o chute de primeira e obrigou Wesley a espalmar. Aos 29, Tavares recebeu na linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou para Rafael Domingos, que veio de trás e cabeceou no canto para abrir o placar no Carlos Amite. Amazonas 1, Ituano 0. 4 minutos depois, Tavares recebeu pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Ronaldo, que finalizou firme para encontrar as redes e colocar o 2-0 no placar. E já aos 41 minutos, Rafael Tavares inverteu o jogo da esquerda para a direita. Yuri dominou livre e cruzou para o camisa 10 aurinegro completar de peixinho e fechar a conta da vitória da Onça diante do seu torcedor. Amazonas 3, Ituano 0. Com a 2ª vitória em 2 jogos, o Amazonas é o líder da Série C, com 6 pontos somados. Já pela Série D, tivemos o primeiro duelo amazonense entre Nacional e Manaus e deu Leão da Vila Municipal, que superou o Gavião com o placar de 2-0. Confere aí. No primeiro duelo amazonense da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, deu Nassa. Na tarde do último domingo, em confronto válido pela 2ª rodada, o Nacional venceu o Manaus por 2-0, na Arena da Amazônia, e mantém o 100% de aproveitamento na competição. O primeiro tempo entre Nacional e Manaus foi marcado por um início de poucas emoções e muito estudo entre as equipes. A primeira chegada foi do time da casa, com Barbieri cruzando para Kevin Mercado, que finalizou de cabeça, mas parou em defesa tranquila de Eugênio. Na sequência, o Nacional voltou a assustar em bola parada. Após cobrança de escanteio de Renanzinho, Rodrigo apareceu livre na área e cabeceou de peixinho, mas mandou para fora. O Manaus respondeu aos 21 minutos em contra-ataque. O volante João arrancou desde o campo de defesa, avançou pelo meio e finalizou rasteiro, levando perigo ao gol de Caio Alan. Logo depois, aos 22, Rafa Marcos também tentou para o Nacional, mas sem dificuldades para o goleiro esmeraldino. Aos 36 minutos, o Nassa conseguiu transformar o volume em gol. Em bela jogada coletiva, Renanzinho lançou Kevin Mercado pela esquerda. O atacante foi à linha de fundo e encontrou Rafa Marcos chegando, que cruzou de canhota na medida para Giva. De peito, o centroavante mostrou categoria para abrir o placar para o Ela da Vila. Nacional 1, Manaus 0. O segundo tempo começou com o Manaus mais presente no campo de ataque, tentando reagir e buscar o empate. Logo nos primeiros minutos, a equipe criou 2 boas oportunidades e passou a ter mais posse de bola, rondando a área do Nacional em busca de espaços. Mesmo com o maior volume do Manaus, o Nacional conseguiu se organizar defensivamente e passou a administrar o resultado, apostando em bolas longas e jogadas pontuais. E foi justamente assim que o time da casa matou o jogo. Aos 48 minutos, já nos acréscimos, Matheus Müller cobrou o lateral direto na área, a bola atravessou todo mundo e sobrou para Ryan Luca, que apareceu livre para empurrar para o fundo das redes e decretar a vitória azulina. Nacional 2, Manaus 0. Único com 100% de aproveitamento, o Nassa ocupa a liderança do grupo A1.
com 6 pontos, enquanto o Gavião é quarto colocado com 3 pontos, após a primeira derrota. Neste domingo, o Gavião terá pela frente mais um duelo amazonense na competição, contra o Manauara, pela terceira rodada. A bola rola às 17 horas no estádio Carlos Amite. Hoje ainda, às 16 horas, o Nacional recebe o GAES de Roraima, na Arena da Amazônia. Ainda pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro, o Manauara jogou contra o Monte Roraima na Arena da Amazônia e saiu da partida com a primeira vitória na Série D. Na Arena da Amazônia, o Manauara conquistou na tarde do dia 11 a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 ao bater o Monte Roraima por 2-0, em duelo válido pela segunda rodada. Logo, aos 6 minutos, o Manauara saiu na frente após pressionar a saída de bola do Monte Roraima. O goleiro André Júnior tentou sair jogando curto com Felipe Cauã, mas o passe saiu curto, atravessando a área. Pardal interceptou, deu uma meia-lua em Felipe Moreira para se livrar da marcação e ajeitou o corpo para bater com categoria no canto, abrindo o placar. Melhor na partida, o time seguiu criando e ampliou aos 19 minutos. Em jogada bem trabalhada, Caio Ribeiro tabelou com Pardal e avançou pelo meio antes de finalizar cruzado. O goleiro André espalmou, mas a bola sobrou para Rony, que aproveitou o rebote para marcar o segundo. Mesmo com a vantagem, o Manauara continuou pressionando. Aos 28, após escorregão do lateral Lázaro no meio-campo, Pardal ficou com o campo livre para avançar, mas acabou sendo travado por Felipe Moreira na hora da finalização, evitando o terceiro gol. O duelo ficou aberto no segundo tempo, mas com menos chances criadas. O Manauara não conseguiria mais impor tanta força quanto no primeiro tempo. O Robô tentava em chutes de fora da área, principalmente com Rony. Aos 24, quase o Monte Roraima diminuiu. Luquinhas cobrou falta frontal. A bola desviou na barreira. David Becker conseguiu se recuperar e fez grande defesa. No rebote, Matheus isolou. Agora com 4 pontos, o Manauara lidera o Grupo A, provisoriamente. Neste domingo, o Robô terá pela frente o primeiro duelo amazonense na competição, contra o Manaus, pela terceira rodada. A bola rola às 17 horas, no estádio Carlos Amite. Na volta do intervalo tem mais Esporte Clube AM para você. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. De volta aqui com o seu Esporte Clube AM, vamos falar agora de rede social. Me segue lá no Instagram, @DanieleRezende_, @DanieleRezende_. Segue também @TessaMídia e confere o nosso canal no YouTube. Falando agora de Copa Norte 2026, o Amazonas enfrentou o Porto Velho na última quarta-feira. Confere aí. O Amazonas FC segue vivo na Copa Norte, a primeira fase da Copa Verde 2026. Na noite da última quarta-feira, o time aurinegro venceu o Porto Velho de Rondônia por 2-1 no estádio Carlos Amite, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos. Com um time alternativo mais uma vez, o Amazonas começou melhor e abriu o placar logo aos 8 minutos. Após cobrança de lateral direto para a área, a defesa do Porto Velho não conseguiu afastar e Nico Chiapacassi aproveitou a sobra. O atacante girou sobre a marcação e, mesmo com pouco espaço, finalizou com precisão no cantinho direito de Digão. Amazonas 1, Porto Velho 0. Apesar do bom início, a equipe amazonense acabou cedendo o empate aos 18 minutos. Depois de um escanteio e uma bola parcialmente afastada por Johnny Lucas, Ismael encontrou Gabriel Davis em profundidade pela direita. O cruzamento rasteiro atravessou a área. Helisson furou no corte e Charles apareceu livre na segunda trave para completar para o gol. Aos 40 minutos, após erro no meio-campo do Amazonas, os visitantes puxaram um contra-ataque rápido. Charles recebeu pela esquerda, invadiu a área e finalizou cruzado, obrigando João Lopes a fazer boa defesa. O Amazonas voltou do intervalo com mudanças promovidas pelo auxiliar técnico Bebeto Saltier, buscando dar mais intensidade e rodagem ao elenco.
A equipe passou a ocupar mais o campo de ataque e apostou em cruzamentos e finalizações, enquanto o Porto Velho tentava controlar a posse de bola e esfriar o ritmo da partida, já que o empate lhe favorecia. Quando o jogo caminhava para um empate que significaria a eliminação precoce, o Amazonas encontrou o gol salvador na reta final. Aos 43 minutos, Reilison cobrou falta frontal com firmeza. A bola passou pelo meio da barreira, desviou no caminho e enganou o goleiro Digão, garantindo a vitória e mantendo a equipe viva na competição. Com a vitória, a Onça Pintada chegou a 6 pontos e é o terceiro colocado do Grupo B, a 5 de distância da zona de classificação. O duelo decisivo será no dia 29, contra o Monte Roraima, às 18 horas, no Estádio Canarinho, em Boa Vista. A equipe amazonense precisa vencer e torcer para que o Porto Velho perca para o líder Águia de Marabá, do Pará. É hora do quadro com o nosso médico nutrólogo, Dr. Jimmy Salles. É com você, Jimmy. Fala, Dani! Hoje eu vou falar um segredo que ninguém fala sobre energia, hein? Você quer ter mais energia durante o dia? Faça um favor, não comece com café, nem com pré-treino. Comece na noite anterior. Um sono ruim desregula hormônios, aumenta a fome e reduz o foco. Você já acorda cansado e aí passa o dia tentando compensar. 3 xícaras de café e nada. Posso ser bem honesto com você? Energia não se cria e nem se compra, se constrói. Então segue o @ aqui do Dr. Jimmy Salles e até a próxima. É isso, gente. O Esporte Clube AM fica por aqui. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.